Fala, gente, tudo bem? Quanto tempo? Na verdade, eu nem sei quanto tempo faz que eu não apareço por aqui, mas confesso que já tem um tempinho, né? Bom, eu tinha prometido que enquanto os vídeos não parassem de circular pela internet, quando tivesse uma pessoa ouvindo, faria jus, né, dar continuidade, né, nesse projeto que começou já tem tempo. E eu acredito que vale a pena você dar continuidade, vale a pena você seguir, porque o propósito maior é fazer aquilo que está além da nossa vontade, fazer além daquilo que está na nossa compreensão. E hoje nada mais do que dar prosseguimento daquilo que eu acredito que é muito maior que a minha vontade, porque por mim mesmo eu não estaria aqui, por mim mesmo eu estaria fazendo qualquer tipo de outra coisa, mas eu acredito que a informação ela tem que ser disseminada, ela tem que chegar e produzir algum efeito, produzir algo que seja objetivo, algo que possa mudar a mente de alguém, o coração de alguém e fazer com que as pessoas, elas, por meio disso, tenham um impacto, né? E esse impacto ele venha fazer com que as pessoas se desenvolvam mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fazendo com que elas avancem, fazendo com que elas prossigam e descubram seus caminhos, descubram o seu propósito, descubram de fato qual é o seu destino no modo geral. Para quem ainda não assistiu os vídeos ou para quem está começando agora a assistir, eu deixo sempre os links, né, de uns livros que eu já escrevi. Eu já tenho 21 livros no total, são bastante livros, são bem diversificados, né, são vários temas, e eu também tenho o hábito de escrever por volumes, né? Volume 1, volume 2, volume 3, que é uma continuação da outra, né? E tem uns livros que são livros mais enxutos, né? Ajuda muito para quem não sabe ter um propósito, e esse propósito é fazer com que a renda desses livros sejam convertidos em alimentos e até mesmo em donativos para quem precisa. Eu frequento algumas casas e essas casas elas precisam de pessoas, tem pessoas que são cuidadas por elas, então todo o alimento, todo o mantimento, todo tipo de vestimenta também é válida. Você não precisa ajudar o mesmo que eu ajudo, as mesmas instituições, mas você pode ajudar a sua, perto da sua casa. Tente se interessar, tente saber quem precisa, para poder fazer isso de uma maneira mais eficaz. Vira e mexe, eu sempre trago alguns testemunhos dizendo que vale a pena e é bom você ser solidário, é bom você ser próspero, é bom você promover, né, a transformação na vida de alguém. Às vezes você não saiba, às vezes você não entenda, mas aquilo que você se dispuser a entregar, a fazer de coração aberto, aquilo volta para você 10 vezes mais. Aquilo volta para você de uma maneira que você talvez não entenda, mas é algo que você um dia vai se orgulhar de ter feito parte na transformação da vida de alguém. Eu vi e mexe, teve, contar duas coisas aqui rápido antes de entrar em fato na mensagem em si. Eu vira e mexe, eu pego alguns alimentos aqui em casa, quando não eu pego roupas e levo para a igreja católica, levo para um centro espírita, levo para a igreja cristã, enfim, é o que meu coração ele determina. E teve um dia que eu peguei algumas coisas aqui em casa e entrego à igreja, roupas. Eu já peguei, recentemente eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, peguei muitas roupas e entreguei na igreja. Eu costumo entregar na igreja porque lá é destino para quem realmente precisa, né? Porque eu já cansei de doar para pessoas próximas, e essas doações elas são com as pessoas vendem, as pessoas fazem outras coisas, então eu acho que não é o objetivo mesmo é você alcançar, né, aquelas pessoas que realmente de fato precisam. E uma experiência que eu tive foi semana passada. Eu entrei em casa e eu ouvi a voz de Deus, aquela minha intuição mandando eu separar os alimentos que eu tinha aqui em casa e
fazer uma mega cesta básica. Eu como humano, eu como um ser que, como todos, é bem resistente a essas vozes, né? A essa solidariedade de fazer, vou doar. E isso era para uma vizinha que tem aqui perto de casa. E a voz ficava cada vez mais forte, ficava cada vez mais alta dentro de mim e eu obedeci. Eu tenho uma dica, se algo acontecer do tipo para você, se algo grita dentro de você, uma voz da sua intuição, até mesmo uma voz que possa ser de Deus, escute-a, porque de fato é algo maior que você possa fazer, ajudar a vida de alguém. E eu fiz aquela cesta, né? Peguei um monte de coisa, um monte de coisa. E eu fui lá na porta dela. E quando eu chamei, ela olhou aquelas coisas na minha mão. Eu falei assim: Deus mandou te dar. E ela começou a chorar, começou a gritar de felicidade. E ela falou assim pra mim: eu estava orando a Deus pedindo para que alguém me ajudasse, que eu não tenho nada para comer, não tinha nada aqui em casa. E eu fui a resposta de oração naquele momento. E é bom você ser resposta na oração de alguém. Mas para que isso aconteça, você tem que estar com o ouvido sensível, você tem que estar com a sua mente aberta, você tem que estar com seus ouvidos muito atentos para o chamado, né, de Deus, até mesmo para fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nossos ouvidos estão surdos, a gente não consegue ouvir. Ou muitas das vezes a gente não dá atenção àquela voz que pode ajudar a vida de alguém, ou que pode transformar a vida de alguém, abençoar a vida de alguém. E comigo foi assim, eu cheguei, ajudei aquela pessoa e ela ficou muito feliz, chorava, porque ela, no exato momento que ela orava, eu chego com a resposta de oração, entregando aquilo que ela estava pedindo. E Deus falou no meu coração: isso não é o suficiente, volta para casa e entrega mais. Eu, sem questionar, fiz, peguei um monte de coisa, além do que eu já tinha entregado, produto de limpeza, produto de higiene, produto de... enfim, fiz e fiquei com o coração totalmente satisfeito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você assim a faz, as coisas voltam e a prosperidade ela chega na sua vida. Não é como se fosse uma troca, até porque quem nos dá é aquele que detém todo o poder, toda a glória, toda a honra. E se Ele nos dá a capacidade de fazer para ajudar alguém, de fato Ele nos capacita. Uma coisa eu digo, a prosperidade, a riqueza, ela serve como instrumento para alcançar a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas que são prósperas, mas são prósperas com um objetivo, e esse objetivo é abençoar a vida de alguém, ajudar a vida de alguém, fazer com que as pessoas elas sintam-se parte daquilo que ele recebeu de Deus ao ponto de entregar. Se você hoje é próspero, se você é uma pessoa que a sua vida abençoa outras, certamente é a confirmação da capacidade que Deus te deu para você estar podendo estender a graça de Deus sobre a sua vida. E tem pessoas assim que eu conheço muita gente que às vezes eu converso, e às vezes é a única pessoa que tem um bom emprego, um bom salário para ajudar a família inteira. Às vezes a família tem 4, 5, 6 pessoas. Às vezes reclama, assim: poxa, é só eu que ajudo sozinho, só eu que faço. Eu entendo, assim: olha, agradeça, porque ainda bem que tem você para poder fazer tudo pelas pessoas que ainda não podem, entendeu? Ainda bem que Deus escolheu você para ter essa responsabilidade, esse compromisso de poder estar sendo bênção, sendo um manetedor, né, das necessidades da sua família, até mesmo de pessoas mais próximas. Imagina se não fosse, entende? Bom, gente, o vídeo hoje vai ser curto, vai ser um vídeo de reapresentação, né? Já fiquei muito tempo sem gravar, eu tô para gravar há meses, e toda vez que eu paro aqui, eu tento ligar essa câmera, acontecem imprevistos, acontecem uma série de coisas que eu não consigo entender. Às vezes é um cansaço fora do normal, às vezes é questões psicológicas, questões emocionais, tudo para poder não fazer com que eu
grave e deu uma satisfação. Meu mal, eu vira e mexe, né? Eu acompanho aí as estatísticas e o vídeo, alguns dos vídeos que eu tenho, acho que são mais de 100, ainda continuam rodando, né? Tem pessoas que alcançam, tem pessoas que assistem. Então é bom, às vezes você pode compartilhar com alguém um tipo de mensagem, às vezes você pode assistir um tipo de mensagem. E eu fico vendo assim, gente, faz tanto tempo, acho que foi quase um ano, talvez. Um ano não, acho que é muito mais. Muito tempo que eu não gravo conteúdos e tem gente assistindo. E alguns deles, os vídeos, às vezes até, como é que se diz? Enganja por algumas coisas. E não, nada impede que eu venha aqui e grave uma mensagem, talvez, que eu sinta no meu coração. Talvez eu dê continuidade para aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que eu sinto em desenvolver, desempenhar, porque eu sei que toda palavra ela não volta vazia, ela vai, produz um resultado, ela chega e alcança aqueles que realmente precisam de uma mensagem, precisam de uma informação, e isso também até ajuda alguém. E tem muitas pessoas hoje que precisam de uma palavra, talvez da minha palavra, da sua palavra, da nossa voz, daquilo que possa surtir efeito e mudar a vida de alguém. E o que eu tenho visto ultimamente, e não é uma coisa nova, eu já gravei vídeos sobre, até escrevi uma série de livros, né, com 3 volumes, chamado Depressão. O que tem de pessoas deprimidas, o que tem de pessoas vivendo o auge da depressão, pessoas que estão no nosso meio, vivendo, sabe, dentro de uma sociedade cheia, entupida de pessoas, entupida de seres que lotam as cidades, mas são seres vazios, são seres sozinhos, são pessoas solitárias, são pessoas que entram em casa e se confinam num quarto, se confinam na televisão, se prendem na tela do celular, e a vida ela não tem muito sentido quando assim é. Muitas pessoas estão dependentes de remédios, pessoas dependentes de afeto, pessoas que se questionam muito do porquê das coisas não terem dado certo. E uma coisa eu falo, acho que não tem necessidade da gente se aprisionar em coisas que já acontecem, sabe? Não tem como a gente remoer em ansiedades coisas que por si só vão resolver. Tem coisas que estão acima da nossa capacidade. E tem uma frase, até mesmo uma teoria que eu acho fantástica, é que os fatores internos a gente pode controlar. Os fatores emocionais, os fatores que nos envolvem. A gente pode controlar a nossa mente, a gente pode controlar nossas reações, as nossas emoções, as nossas sensações, isso aí a gente pode fazer. O que a gente não pode controlar são fatores externos, mas para que isso seja pelo menos estabilizado, até mesmo controlado de uma maneira repentina, a gente tem que se tornar como é que eu posso dizer uma palavra para você entender? A gente tem que se tornar capaz de lidar com os imprevistos da vida. A gente tem que aprender a ter uma autoanálise de nós mesmos, nos conhecer bem, para que fatores externos não impeçam e não interfiram nem adentrem nos fatores internos. Porque os fatores internos mudam tudo. As pessoas com fatores internos abalados, até mesmo como é que se diz? Abalados e até mesmo aprisionados, né? Aprisiona toda circunstância. Uma pessoa com a mente doente, uma pessoa com as emoções oscilantes, pessoas com situações mal resolvidas, e qualquer situação externa muda todo o cenário, muda todo o quadro. Então, para que isso aconteça, nós temos que nos conhecer mais, nos permitir a viver dentro de questões nas quais a controlamos, e também sermos fortes e capazes
de controlar fatores externos que vêm em nossas vidas de uma maneira repentina, de uma maneira improvisada, súbita. E isso aí a gente tem que aprender a lidar, com resiliência, força, e fazer com que as coisas elas tenham um desfecho melhor. Não se entregar é a melhor coisa. E uma dica que eu passo, já passei isso várias vezes, é tentar controlar a nossa questão mental. A mente trabalha toda. A mente ela é capaz de... tudo está na mente. A nossa mente controla todas as nossas ações e reações e vontades. Às vezes a gente precisa sair muito desse quadro que vem, que influencia o nosso emocional. Entendeu? Talvez possa ser fatores externos, sobrenaturais, espirituais, que sopram na nossa mente, sopram nos nossos ouvidos, dizendo que a gente não é capaz, tentando nos atrancafiar, sabe? Nos enfraquecer, tirar a nossa fé, tirar a nossa saúde emocional, saúde espiritual. E isso aí a gente tem que tratar cada coisa na sua devida importância, cada coisa no seu devido lugar. O que é psicológico, se é assim identificado, tratar no meio psicológico, tem profissionais para isso. Se é identificado em questões físicas, tem profissionais também. Se é questões espirituais, tem também. E para questões espirituais eu posso abrir vários links, né? Porque tem a religião, e a religião se diversifica em várias, tem o lado espiritual. E para o lado espiritual, entendendo Deus único, ele também se ramifica em várias vertentes. E isso aí é para quem crê, para quem acredita e segue de certa forma. E para questões espirituais, eu posso dizer que tem a vertente da Umbanda, do Candomblé, do cristianismo, do catolicismo. E dentro de cada religião tem o que é pregado espiritualmente. Mas hoje em dia, o que eu entendo e o que eu acho que é mais eficiente para uma pessoa que pretende se desenvolver espiritualmente é se desenvolver como um ser que entende que Deus, na sua magnitude, na sua plenitude, na sua plena capacidade de ser que é, entender que o desenvolvimento espiritual não vem por meio da compreensão humana, nem por meio de nada daquilo que a gente entende que é explicado, que é o que é definido. O que é espiritual é indecifrável, indefinido. É o que é a cada momento, é o que é mediante a cada descoberta, a cada avanço. É um universo ilimitado de possibilidades, das quais nos transmuta a entender que nós somos infinitos em si, por si só, espiritualmente, ilimitados de compreensão sobre aquilo que Deus tem para desenvolver, para disseminar, até mesmo para poder explorar e desenvolver sobre as nossas vidas. E a espiritualidade em si, quando nós alcançamos níveis, estágios, avanços, sabe, dimensões, novas compreensões, elas nos sondam, novas compreensões, elas nos preenchem, novos estágios de consciência espiritual, ela nos completa. E isso aí eu acredito que não tem fim, são desdobramentos de consciência que nos leva a entender que nós somos seres pequenos e limitados diante de tanta grandeza de um universo de possibilidades espirituais que existem. Então, para você que sente a necessidade de desenvolver espiritualmente ou tratar questões espirituais, tenta identificar qual é a sua questão. Talvez a sua questão possa ser uma questão de obsessão, sabe, de karmas, de coisas que foram feitas, demandas, energias, pensamentos, coisas das quais até mesmo as suas atitudes te aprisionam, as suas atitudes
que te mantém refém de quem você é e da libertação, da liberdade que você tem em querer desenvolver, aprender cada vez mais sobre aquilo que nos mantém de pé, né? Porque a nossa natureza, a nossa carne, nossa vontade, ela não sobressai diante daquilo que é maior, que é infinito, que nos move, que nos levanta, que é a presença de Deus, a presença de algo divino, que é a graça que nos faz inspirar, que nos faz nos manter cada vez mais vivo, né? A graça de Deus nos mantém vivo, a presença de Deus, a presença daquilo que a gente não compreende, nos preenche e nos mantém vivos, porque por nós mesmos a gente não tem essa capacidade, nem mesmo de ter uma libertação de consciência sobre aquilo que nós pretendemos alcançar. Se não for revelado, se não for por ele alcançado, a gente não chega. E isso aí é bíblico, né? Porque Jesus, quando pergunta a Pedro, fala: Pedro, o que dizem que eu sou? Dizem que tu é Elias, dizem que tu é profeta. E ele fala: e tu? Quem tu acha que eu sou? Tu és o próprio Cristo, aquele que era para vir e veio, enfim. E Jesus sábio falou assim: bem disseste, pois não foi carne nem sangue que te revelaste, mas sim. Isso me traz uma revelação, um entendimento que a nossa carne, o nosso sangue não traz revelações, nem entendimento daquilo que Deus é, o que nós somos diante do plano espiritual, diante daquilo que pretendemos alcançar. Até mesmo a descoberta do nosso desenvolvimento espiritual, nosso chamado, nossa missão, aquilo que nós temos como um acordo antes de chegarmos aqui, né? Que tem um tempo do esquecimento, quando nós, antes de vir, a gente tem um propósito. E ao chegar e ao nascer, isso é esquecido. E Deus coloca pessoas do nosso lado para nos fazer parte ou nos fazer lembrar da nossa caminhada. Não se assuste, não se espante, talvez tenha uma pessoa do seu lado, talvez essa pessoa esteve contigo em outros momentos, em outras fases. Talvez essa pessoa seja a continuação da sua vida em outra hora, outrora. Então, para você que se sente nesse estágio, né, que todo mundo sente. Eu tenho uma amiga que ela é minha mentora espiritual, bem dizer, que às vezes eu exponho a minha fraqueza, as minhas limitações, eu exponho as minhas necessidades diante dela, e ela, com a sabedoria muito grande, vem, diz coisas que é normal a gente se sentir cansado, se sentir diante de tantas adversidades, né, pesados, a energia hoje em dia da Terra se torna pesada, a energia hoje em dia de pessoas que são sensíveis, de pessoas que têm um chamado, são médios, ou até mesmo têm um propósito para ser cumprido diante do mundo espiritual, eles se sentem sugado, né? Ou até mesmo pesado dentro de uma atmosfera que se torna cada vez mais densa. E por que eu digo isso? Porque a vontade espiritual, a vontade de viver em outras realidades que nos tornam leves, se tornam incompatíveis com a natureza dessa realidade, dessa geração, ou até mesmo dessa humanidade, né, desse planeta que nós ainda vivemos, passando ainda por provas e expiações. E isso aí nos faz entender que, por mais que tenhamos uma vontade de desenvolver e vivermos de uma maneira mais leve, de uma maneira mais entregue, nós vamos ter que enfrentar o peso da natureza humana. São duas coisas incompatíveis, né? Carne, sangue, junto a espírito, alma, transmutação,
Isso tudo aí são coisas que divergem dentro de um caminho, são caminhos opostos que se abrem. São coisas que, se a gente analisar bem, nos impede, né? E isso me faz lembrar que o encontro de Jesus com a mulher cananeia, na qual ele fala que importa que os seus adoradores adorem o Espírito em verdade, porque Deus é Espírito. E eu fico pensando que tem muita gente hoje que são cristãs, tem muita gente que hoje que se dizem religiosos, e quando a gente fala Espírito, quando a gente fala em algo sobrenatural, eles se tornam espantados, como se aquilo ali fosse algo do outro mundo, como se não vivesse o outro mundo. Eu fico pensando, pô, como que a gente vai conversar com pessoas que pregam sobrenatural? Jesus que ressuscitou mortos, Jesus que fez infinitos milagres, das quais a gente não tem nem noção nem mensural dos quais aconteceram. Hoje em dia a gente não se fala algo sobrenatural, a gente fica espantado. Falar que viu uma alma, falar que viu um espírito, falar que não, isso é coisa do diabo, não. Eu acho que a compreensão, estava conversando isso com um amigo meu, tem certas doutrinas e religiões que pegam, encapsulam Jesus e a religião, a espiritualidade dentro de uma cápsula, e só é aquilo, sabe? Vai concentrando tudo numa coisa só, ao invés de fazer o diferente. Hoje em dia eu tento explorar minha mente, até mesmo desenvolvê-la, para que a minha visão ela seja cada vez mais aberta, que eu venha expandir. Olha só, expansão de consciência é diferente de limitação. O que hoje que as pessoas fazem hoje em dia é limitar, quando o certo seria o que? Expandir. E essa expansão que nós precisamos ter a cada dia, a cada manhã, sabendo que nós somos limitados, sabendo que nós somos seres que precisam sim de ajuda, precisamos sim de orientações, desenvolvimento, graça, sabe? Nós iremos errar a todo momento, nós nos sentiremos indignos a todo instante de fazer qualquer coisa que seja voltada para o plano espiritual, o desenvolvimento. Mas o dia que nós nos acharmos dignos, pô, tem como. É graça sobre graça. Digno, só o Cordeiro, só Deus, só Cristo. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a graça, todo o poder, toda a autoridade. O que eu tenho para dizer hoje é que não importa o tempo. Eu estou até dando um exemplo da minha vida. Não importa o tempo que você fique afastado, não importa o tempo que você fique fora, não importa o tempo que você fique sem fazer aquilo que você se sente bem, que você se sente capaz de fazer. Não importa. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que você tem a fazer, só você pode fazer. Só você vai desenvolver da maneira perfeita aquilo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode continuar aquilo que eu tenho por mim. Não, poder até pode, mas não da mesma forma que eu entendo, da mesma forma que eu compreendo. As pessoas podem ser extensões, né? Dar continuidade, mas de uma maneira totalmente autônoma e independente. Não igual, e assim é normal, assim como todos. Aquilo que você tem para fazer, só você vai fazer da forma que você tem que fazer. Eu não vou fazer igual a você, eu posso fazer parecido, mas não igual a você, da mesma forma, com a mesma energia, com a mesma sabedoria, com o mesmo talento, com a mesma vontade. Você nasceu para fazer aquilo. Igual a pessoa que canta, que toca, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem uma vertente, cada um tem uma raiz. E isso aí só pode ser feito por aquele que assim tem essa vocação, que está incumbido de desenvolver e desempenhar. E não importa o tempo. Presta atenção numa coisa, não se prende a tempo. Tempo é uma coisa relativa. Não se prenda a isso. Se prenda
a caminhar. Nós não estamos disputando nada. Só precisamos chegar num determinado fim. Só precisamos chegar num determinado objetivo, que é a nossa missão final. Cumprir aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Não importe com resultados imediatos, não importe com resultados assim, para ontem. Não importe. Não se ligue a aplausos, a quantidade. Não se ligue a isso. Só siga aquilo que está no seu coração, que a sua intuição manda fazer. Só siga aquilo que você tem a desenvolver. E siga essa voz que fala dentro de você, que fala por você, que te orienta, que te ajuda, que te acalma, que te aconselha. Entendeu? Pare de ouvir vozes negativas, vozes inferiores, vozes que te põem para baixo, vozes que te impedem de viver. E essas vozes não tem que estar na sua cabeça. Uma coisa eu vou te falar, você tem que lutar com vozes que adentram dentro do seu espaço como um ser. Você tem que lutar. Lute com a sua mente, lute contra essa voz negativa, lute com as armas da fé, que é o poder que você tem de se conectar com a espiritualidade, se conectar com Deus. Lute em momentos de oração. Você que tem acordado de madrugada, você que tem perdido o sono, isso é sinal que a espiritualidade ela quer falar com você, é sinal que Deus ele quer conversar com você de uma maneira que você escute, você desenvolva, você aprenda, que você ouça o direcionamento. E a madrugada é a melhor hora para isso, é o melhor momento que você aproveita o silêncio,